A 8 foi criada para transformar teoria em prática. Então sempre, desde uma live, num vídeo de 2 minutos, num vídeo de 8 minutos, todos os vídeos do meu canal, todas as ações, a preocupação é sair só do âmbito teórico e fazer aquilo dar resultado, né? Então, quando entra a gerência de projetos, entre os 4 pilares, entre as quatro pilares de gestão que eu trabalho no portfólio, também, né? Mas principalmente conseguir resultado. Então, quando a gente hoje, né, realmente executa na prática algo, uma ação real, verdadeira, né? Tá doendo até hoje, tá até agora o resultado. Mas real, né? É isso que é a essência do trabalho com o projeto de vida. E o que acontece hoje? Né? Chegamos num ponto, realizamos uma etapa, automaticamente começamos a próxima. Né? Então, quais são os pontos agora? O que a gente vai fazer agora? Né? Muda a fase, como nos games, né? A próxima fase é mais difícil, sempre a próxima fase é mais difícil, e a gente vai trabalhando esses conceitos de gestão. Então eu vou dar andamento. Cris, que bom que você chegou na hora, muito obrigado, espero que você possa ficar bastante tempo, e se você puder interagir, mandar as mensagens aí, perguntas, tudo me ajuda muito a organizar essa 1 hora aqui. Essa live de hoje, né? Ela vai estar muito próxima dos 4 pilares, né? Eu fiz na chamada, inclusive, eu estou dizendo como que a gente vai agora organizar, e então eu vou retomar a partir de agora, né? Vou retomar como a gente parou na live passada. Não se esqueça que as lives estão gravadas no IGTV e no YouTube por data, então se você for na live da semana passada, para retomar o fio da meada, né, é interessante, né? Mas o que aconteceu na live da semana passada, né? Nossos 4 avatares, ao terminar um projeto difícil, significativo, né, passaram por uma experiência interessante, que é, na verdade, descobrir que logo após a realização de um projeto difícil e daquela satisfação momentânea de ter terminado um projeto, ser reconhecido, ganhar prêmios, experimentaram uma situação reversa, que é um vazio, né? Uma sensação de que algo estava errado, ou seja, até uma sensação de culpa, porque assim, poxa, eu não tenho o direito de me sentir mal se eu estou bem, eu estou trabalhando, eu tenho uma oportunidade, eu tenho um projeto, eu realizei, eu fui premiado, ou seja, o problema só pode ser eu, né? Eu tenho algum problema, porque por que eu não estou feliz? Né? E então, nosso grupo, né, dos 4 avatares, o Venom, o Tom, a Crystal e a Marina, como já tinham aprendido a vencer barreiras em equipe, né, que eles já estão numa equipe real, né, eles então resolveram partir para essa empreitada juntos, os 4, entender, né, ou estudar um pouco mais a fundo esse fenômeno, porque na verdade eles descobriram que os 4 estavam bem próximos desses sentimentos, apesar de terem bastante diferença, né, entre si. Tá? A Alessandra chegou também. Muito bem-vinda, Alessandra. Tomide, se estiver por aí também. Grande abraço. Muito bem. Aí, olha só. Durante a semana, eu comecei, então, a compartilhar alguns posts, e eles chegaram, né? Os 4 avatares, na primeira reunião que eles fizeram, eles decidiram que a primeira coisa que eles iam fazer, como eles aprenderam, era definir um problema, né, e algumas hipóteses para esse problema. Então eles partiram da primeira pergunta, né? Qual é o nível de satisfação de cada um dos 4 com a sua vida em geral? Fora todas as teorias, cada um trouxe um livro, eu publiquei algumas frases, né, que as pessoas se identificaram bastante com cada um, né, encontrou na bibliografia que foram pesquisar frases, né, que refletem ou são muito próximas da realidade de cada um. E o que é mais assustador é que tem um livro aqui, a Educação da Vontade, é de 1907, né?
e tem uns outros trabalhos aqui um pouco mais recentes e tem alguns contemporâneos. Então, ou seja, essa questão, né, ela é atemporal. Ivani, bem-vinda. Prima, obrigado pela presença. Essa questão é atemporal e, inclusive, se você for a fundo, né, como a Cris foi, né, você vai parar lá na filosofia mesmo, nas raízes da civilização, ou seja, isso é para a vida toda, então não são os 4 que vão resolver isso, mas a ideia é, né, aí sim, né, voltando a essa abordagem prática, como é que a gente, né, simples mortais, resolvemos esse problema. Então vamos acompanhar que os nossos heróis, né, como eles estão resolvendo essa questão, e à medida que vocês tiverem alguma dúvida, algum insight, ou até se vocês concordarem, né, com eles, vocês me informam aqui pelas mensagens, né, para a gente ir evoluindo. Mas a ideia é essa mesmo, tá bom? Ivani, você já está participando, tá? Eu estou vendo aqui a sua participação, eu acho que já está ok, tá bom? É só você escrever aí, mandar a mensagem, que a gente interage também. Muito bem-vinda e manda um beijão aí para todo mundo, que eu espero que esteja com vocês, espero que estejam todos bem também. Muito bem. Olha só que interessante, né? Eu estou vendo a Patrícia Benigno também. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigado pela presença. Aí, olha só, o Tom, né, que é o mais dramático, ele deu nota 2, né, para a sua satisfação com a vida. De 0 a 5, o Tom deu nota 2. E o Venom deu nota 3, a Crystal nota 4 e a Marina nota 3. Né? Então eles partiram desse ponto, né? Com a consciência de que todos trabalham numa organização boa, eles, apesar da pandemia, têm demandas de projetos, estavam trabalhando remotamente, foi a sequência de lives anterior a essa, executaram um projeto, ganharam um prêmio e continuam assim com essa sensação de vazio. Na live passada eles decidiram então estudar um pouco mais e é aqui que eu vou trazer então como que eles chegaram nos 4 pilares da educação, né? Ser, fazer, conhecer e conviver, e como que eles chegaram nisso. Eu vou acrescentar e aí sim eu vou recomendar para vocês a leitura desse documento. Está todo mundo falando muito agora, né? E eu acho que finalmente as pessoas vão discutir um pouco mais a educação brasileira, né? Porque com essa história de volta às aulas, não volta às aulas, aulas remotas, aulas não remotas, essa discussão de conteúdo, essas trocas de ministro, a discussão que teve no Fundeb, né? Eu acho que vai ser mais fácil e vai estar mais acessível, né, essa discussão sobre a educação. Esse documento que eu vou trazer para vocês, deixa eu colocar ele aqui para mim, para fazer só uma referência, porque ele não chega a ser um livro, né, mas ele é um relatório da Unesco, né? E então esse relatório, deixa eu colocar aqui, ele é fácil de conseguir, ele é um documento público. A Unesco é o órgão da ONU responsável pela educação, tá? Então é um órgão da ONU. O que eles fizeram, né? Esse relatório se chama Educação, um Tesouro a Descobrir, e ele foi produzido por uma comissão que tinha, olha só, a missão, né, de formular sugestões quanto aos meios intelectuais, humanos e financeiros a serem acionados para atingir os objetivos que se tinham afixado, né, que foi... deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Desculpa. Refletir sobre educar e aprender para o século XXI. Eu estava lendo outra parte aqui. Era só isso, né? Eles se reuniram em 1991, porque eles já estavam prevendo todas essas evoluções para o século XXI, então eles falaram, olha, a gente precisa refletir sobre educar e aprender para o século XXI, né? Precisa mudar.
Não mudou quase nada ainda. Vamos ver se agora, com essa virada do novo normal, as coisas mudam nessa direção. Esse relatório ele é bastante detalhado, é um trabalho fantástico. E por que eu estou acrescentando ele? Eu tive a oportunidade, né, de conhecê-lo quando eu fui trabalhar na área de educação, já tem 4 anos, então eu li ele inteiro, reli, leio sempre, acesso, né? E ele tem muita informação interessante, que é aquela questão que eu preciso compartilhar com todo mundo. Ele precisa ser incluído, porque ele foca. Eu vou recomendar a leitura, nesse caso aqui, do capítulo 4 somente, que fala desses 4 pilares, porque fala dos 4 pilares como uma necessidade que são os pilares do conhecimento, os pilares da educação, para se desenvolver nos estudantes desde o início. E nós todos estamos nessa geração que a gente não passou por isso, né? A gente só teve essa educação mais focada no cognitivo, e muitas dessas crises que a gente vive, inclusive esses vazios aí dos 4 avatares, tem a ver com deficiências no nosso desenvolvimento com relação a esses 4 pilares, né? A gente desenvolveu muito o pilar do conhecer, se é que desenvolveu, né? Formação acadêmica, e a gente não aprendeu, por exemplo, a conviver, né? A escola não ensina, ou pelo menos por enquanto, ou algumas ainda não ensinam, o conviver, né? Como também não ensinam os demais, né? Fica só em um pilar, que é o pilar do conhecer. Como ficam os demais? Como uma escola pode ensinar alguém a ser alguma coisa? Porque aí quando se fala em ser, e você, né, a eterna pergunta, né, o que você vai ser quando crescer? Eu viajando por escolas ao longo do Brasil todo, né, nas escolas que eu trabalho, que eu tive a oportunidade de trabalhar, se trabalha esse sonho, né? E é muito comum que se confunda sonhos com profissão, né? Dizer, eu quero ser, e aí quando você pergunta o que você quer ser, as escolas fazem uma árvore dos sonhos, e às vezes eu compartilho algumas imagens, né? E cada folhinha da árvore, um estudante coloca lá qual é o sonho dele, né? E grande maioria acaba se confundindo com profissão. Eu quero ser dentista, né? Eu quero ser engenheiro, né? Então, isso é muito, muito interessante. Agora, não é só isso, né? Claro que sim, mas o pilar do ser não fala somente em formação profissional. Na verdade, né, o pilar que mais se aproxima a uma formação profissional para o mundo do trabalho, na verdade, é o pilar do fazer, né? Então é lógico. Então, o que você quer fazer pode ser que seja mais próximo a uma carreira, né? Então, se você quer ser engenheiro, quer ser médico, quer ser piloto de avião, está muito mais próximo do que você quer fazer da sua vida, fazer na sua vida. Então, aprender uma habilidade, né, do que ser, porque é isso que a gente diz, né? Se você e é legal, né? Essas árvores de sonhos que eu conheci, eu acabo aprendendo muito mais, né? Eu trabalho com escolas de ensino médio, né? Então são estudantes do 1º, 2º e 3º ano de ensino médio. Isso mexe muito com a sua cabeça, né? Porque a maioria sonha com coisas que você já tem, no meu caso, né? É muito interessante, eu sempre tiro foto quando tem uma folhazinha com aquilo que eu já tenho, né? Porque é legal, isso ajuda muito você a entender que você está numa posição hoje, não importa onde você esteja, né? Que ela já representa o sonho de alguém, né? E também tem pessoas que escrevem assim, eu quero ser feliz. Isso é muito bacana, né? É só isso, né? O sonho é só eu quero ser feliz. Aí a pessoa, por exemplo, como o Tom, né? O nosso avatar, que dá uma nota 2 para a sua vida. Ele é formado, ele trabalha numa empresa, ele realiza projetos, né? Ele tem uma família, filhos, ele é bem sucedido e dá uma nota 2 para a sua satisfação com a vida. Isso é uma preocupação e isso com certeza não está relacionado ao pilar do fazer, né? Ele realizou muitas coisas, né? E assim os demais. Então, eles juntos, né, se reuniram e falaram, bom, eles leram esse relatório, tá? Eu já tenho ele
ele compartilhado algumas vezes, mas eu compartilho quantas vezes forem necessárias, tá? Quem tiver interessado, você pode buscar. O relatório se chama, deixa eu pegar o nome aqui de novo, é facinho encontrar, é Educação, um Tesouro a Descobrir, da Unesco, mas se você quiser eu envio o PDF também, eu tenho fácil aqui, se você tiver com dificuldade de encontrar. E é legal, eu estava falando, leia o capítulo 4, que é o que tem a ver aqui. Agora é muito importante ler os apêndices, porque os apêndices explicam, por exemplo, que esse trabalho, por isso que eu estava lendo outra linha aqui, já em 1968, a Unesco já produziu um relatório chamado A Crise Mundial da Educação. Né? Então a Unesco vem alertando, vem trabalhando, né, com essas questões, e quem aproveita o todo ou parte desses relatórios, desse trabalho, cria resultados muito bons, haja vista onde eu trabalho, que muitas coisas eles aproveitam de lá. Por que se aproveita? Você vai ler no apêndice a quantidade, a diversidade de pessoas que trabalharam, a especialidade, o alto nível de trabalho desse relatório. São pessoas de alto nível do mundo todo que escreveram isso. Então, é algo para ser considerado. E lógico, então, que você lê, o texto é simples, ele é fácil de ler, ele não é complexo, apesar do alto nível intelectual das pessoas que produziram, mas ele tem uma linguagem que flui, e você realmente vê que fala, puxa, isso funciona muito bem. É da mesma forma como quando você lê o livro A Guerra da Arte, né, que é um dos livros da bibliografia aqui, A Educação da Vontade, que é de 1907, do Julius Payot, e o Mindset, que eu também coloquei aqui como biografia, né, da Carol Dweck, que ele é contemporâneo também, mas são textos que você entra e você se assusta realmente com a potência, né, e com a interligação. Então esses são os que trabalham. Mas aí o que acontece? Né? A minha abordagem prática, que eu estou muito próximo do Venom, que é o perfil verde, falando do HBDI, e esse grupo de trabalho dos nossos 4 heróis falaram o seguinte, a gente precisa melhorar essa nota aqui. As notas nossas de satisfação estão baixas, né? Então, a segunda pergunta, né, é por quê? Por que a sua nota é tão baixa? Venom, o que falta na sua vida? Né? Deixa eu voltar aqui para a minha colinha, né, que essa eu até publiquei também. Né? O Venom, né, ele não está satisfeito com o físico, né, com a saúde e principalmente com o peso. O Venom está acima do peso, isso atrapalha demais, mas na verdade atrapalha a sua própria autoestima, porque não entra na cabeça dele como, né, que isso é uma coisa tão simples, perder peso, tão racional, né, é praticamente matemático, né, por que ele não consegue? Né? Então ele não se conforma com isso, ele não admira, não consegue admirar pessoas que estão fora do peso, né? Mas isso é um problema dele, né? Não, então confunde demais, né? Então ele tem muita dificuldade, né? Então é isso que eu falo. Quando você quer conhecer a essência da pessoa, você precisa ver quais pessoas ela admira. E quando ele vê uma pessoa, né, um intelectual, alguma pessoa de destaque, que está acima do peso, na verdade ele se vê lá e ele não valoriza, ele não consegue valorizar essa pessoa, né? E isso é interessante, muitas pessoas interpretam como preconceito, né? Mas na verdade são as confusões mentais aí que estão dentro da cabeça do próprio Venom, né? A Crystal, ela nunca conseguiu tocar um instrumento, né? Então você vê que a nota dela, lógico, é 4, né? Falta pouca coisa, ela está mais próxima aí das suas realizações, mas ela tem essa frustração, né? E agora na época da pandemia apareceu mais, né? Todo mundo tocando nas sacadas aí da vida, e ela falou, poxa, a vida toda eu quis fazer e eu não fui capaz de realizar isso. O Tom é o mais dramático, mas ele não consegue, ele já abriu algumas empresas, né? E 2 empresas, e perdeu todo o investimento dele. E a Marina, que quer ser professora. Então eles combinaram, né, depois de ler o relatório da Unesco e os 4 livros, né, é uma confusão, isso é missão para o Venom mesmo, né? Como que você
junta tudo isso e coloca uma abordagem prática para resolver. Então é o seguinte, né? Eles juntos resolveram falar o seguinte: bom, nós vamos juntar esses 4 pilares com essa nota. Então, nós vamos estudar um pouquinho cada um dos 4 pilares, para que essa nota 2, por exemplo, do Tom, que a pergunta foi com relação à satisfação com a vida, né? Nós vamos abrir essa nota em 4 notas diferentes. Essa nota precisa ser composta por 4 pilares: ser, fazer, conhecer e conviver. Por quê? Para entender onde está a raiz do problema, né? Então, esse foi o exercício que eles fizeram, né? Eles colocaram aqui uma pergunta, né? Qual pilar que te pegou? Então nós juntamos o livro Mindset, o livro Educação da Vontade, o livro A Guerra da Arte, o livro Educação, que é onde menciona os 4 pilares, e o relatório da Unesco. Tudo isso, né, e mais um monte de outros livros que você pode achar que adicionam também, mas é só para não confundir muito. Qual pilar que te pegou? Então, vamos falar do Venom. Venom, dieta e exercícios, né? E olha só, o pilar do ser, né? Deixa eu voltar aqui na colinha. O pilar do ser é para todo mundo. Então, essa pergunta, porque o pilar do ser, ele acaba que ele engloba os outros 3. Mas essa pergunta, você está satisfeito com a sua vida? É com o ser, né? Ou seja, a pergunta é: você está satisfeito com o que você é até agora? Então não importa em que fase do projeto você está, do projeto da sua vida, né? Não importa se você tem 13 anos, 80, 90 anos, você está satisfeito com o que você fez, o que você é até agora, ou com o que você fez, com quem você convive e com o que você conhece, né? Então vamos abrir essa pergunta nos outros 3 pilares. Então você vai ficar, cada um deles vai ficar com a nota geral, que é, no caso do Tom, a nota 2, no caso do Venom, a nota 3, e aí eles combinaram assim: não, vamos quebrar por pilar. Qual é o pilar que te pegou? Vamos dar foco em alguns deles por nota, né? Então, o combinado é o seguinte: olha só, o Venom, né? Poxa, ele queria perder peso e ele põe a culpa no emprego. Porque o meu emprego é que me impede, né, a minha rotina me impede de fazer dieta, fazer exercícios, né? Então, juntos a gente vai dizer assim, né? Poxa, qual pilar que te pegou? Aí ele falou, bom, ele anotou aqui, né? Eles fizeram uma fichinha e falou: olha, para mim é o pilar do fazer, né? Eu não consigo fazer aquilo que eu proponho. Apesar de eu conseguir fazer outras coisas, eu sou muito bom de planejar, de executar projetos, mas nesse caso aqui eu não consegui executar. Eu acho que é o pilar do fazer. Muito bem. A Crystal, por que ela não conseguiu tocar nenhum instrumento, né? Lendo a definição dos pilares, ela colocou aqui que para ela é o pilar do conhecer. Tá? Por quê? Porque, na verdade, ela começa a estudar vários instrumentos, né? E várias outras coisas, né? Vários outros hobbies também. Então ela faz artesanato, aí ela vai fazer jiu-jitsu, aí ela vai andar de bike, aí ela quer aprender piano, aí ela quer aprender saxofone, e ela vai começando as coisas e acaba que ela se perde um pouco no foco, né? E acaba sabendo um pouquinho de cada coisa e não se aprofunda muito em tudo isso. Se você for ver as referências teóricas do pilar do conhecer, é como a gente deve trabalhar o nosso conhecimento. Você deve ser um especialista ou você deve conhecer todos os assuntos, né? Quanto mais assuntos você conhecer, menos profundo você conhece. Então, provavelmente, a Crystal, não é que ela não toca, mas ela toca um pouquinho de violão, né? Um pouquinho de teclado, ela canta um pouco, mas ela não entra, ela não vai até a página 2 de nenhum, ela fica só no nível superficial, e isso você pode transformar ou transferir para qualquer outro conhecimento que você queira
adquirir, né? Se você começa, mesmo aqui para essa live, né? E comecei a separar vários livros, se você ceder à tentação, né? Você acaba lendo, fala, bom, eu tenho que ler toda uma biblioteca para conseguir entender toda essa complexidade, né? Que é a filosofia, a busca pela felicidade e tudo mais. Qual é o problema disso, né? Se você for por esse lado, não estou falando que está errado ou não, tá? Mas, logicamente, são escolhas, né? Se você escolher estudar muito de muitas coisas, né, vai sobrar pouco para os outros pilares, por exemplo. Então, algumas realizações vão acabar ficando para lá. E convivência também, como a gente mencionou na live anterior, né? Se você começar a estudar demais, se aprofundar demais nos assuntos, você nem vai fazer muita coisa e nem vai conviver demais. Então, tudo é que a gente fala de atingir um equilíbrio. Então, olha só, a Krista falou que, na verdade, os familiares dela nunca ajudaram muito, né, que sempre demanda por uma coisa ou outra, mas ela queria estudar várias coisas, vários instrumentos, e acabou que nunca conseguiu se aprofundar em nenhum. O Tom, né, apesar, ele colocou aqui, né, o pilar, ele falou que a grande frustração dele é que ele sempre tentou ser um empresário, nunca conseguiu, né? Então está lá no ser, ele é bastante frustrado com relação a isso, porque ele é obrigado, ele se sente preso, se sente obrigado a trabalhar, né? Onde ele já não produz tanto, não curte tanto, mas as tentativas que ele empreendeu, ele não conseguiu, e põe muito da culpa nos sócios. Então ele coloca o pilar do conviver. Ele fala, olha, a convivência, né? Para fora do meu ambiente que eu conheço, as pessoas não foram muito boas, a minha experiência não foi muito boa, eu consigo realizar projetos incríveis aqui dentro da empresa, mas lá fora a coisa não foi tão bem assim, eu não sei porquê, e eu estou bastante chateado com isso, e a nota dele é 2. E a Marina, como a gente tinha mencionado, ela sempre quis ser professora, né? Então é o pilar do ser, que é para todo mundo, mas ela coloca muito da responsabilidade no companheiro dela, né, na pessoa que vive com ela, e ela nessa primeira resposta ela fala, bom, com certeza o pilar do fazer, né, porque eu não consegui fazer as coisas que eu queria, eu não faço, né, na verdade, o que eu gostaria de fazer. E o problema é conviver, porque eu acho que a convivência minha atrapalha, né? Eu não sei conviver. Olha que interessante essa linha de raciocínio, né? Quando eu convivo com pessoas e essas pessoas determinam o que eu devo fazer ou não, contrário à minha essência, à minha vontade, acaba então que essa convivência ela é prejudicial. Ela ama as pessoas com quem ela vive, ela é muito feliz, né? Ela tem os filhos, né? Os filhos já estão crescidos, mas ela guarda essa mágoa. Isso é um processo, não é simples assim não, tá? Não é numa reunião que a gente discute, mas eu estou acelerando aqui o processo para que vocês entendam, né? Como que esses pilares interagem com os adultos, né? Porque com os estudantes do ensino médio, né, de 13 até 20 e poucos anos, a questão é muito mais de planejamento e de aprendizado, né? Então se você for alertado sobre isso, né, você fala, bom, o que significa conviver? Né? É fazer tudo que os outros querem? Né? É só atender a demanda dos demais? Ou você tem algum direito? Né? Como que você trabalha com seus direitos e deveres? Então é dessa forma. Eles marcaram uma linha para cada um dos pilares e, lógico, né? Tá faltando mais uma escala aí que vai ficar para a próxima live, né? Mas só para dar um spoiler, né? Num dos livros, né, da bibliografia, no livro Educação do Antônio Carlos Gomes da Costa, ele menciona, né, a educação interdimensional. Então são 4 dimensões, mas basicamente é corpo, alma, razão e emoção. Eu traduzo dessa forma para ficar mais fácil.
eles vão passar por isso também, tá? Ou seja, além desses 4 pilares, tem essas dimensões também, né? Para, por exemplo, no Venom, né? Poxa, além de fazer, né, que ele não consegue fazer, por que ele consegue executar projetos na empresa e não consegue fazer uma simples dieta matemática? Dieta, se você não sabe, se você está acima do peso e não sabe ainda, é só uma questão matemática, tá, pessoal? A dieta é só você consumir menos caloria do que você gasta, né? Então tem 2 saídas, né? Você consome menos calorias ou você gasta mais, né? Só se você quiser comer mais, você gasta mais calorias. Se você não quiser gastar calorias, se tiver preguiça de fazer exercício, você come menos. É simples, né? É muito. Agora, basta olhar o quanto de pessoas trabalham com isso para ganhar grana. Fala, Gabriel, bem-vindo. Obrigado, cara. Não tinha reparado que você tinha entrado aí. Show de bola. Obrigado. Tem muitas pessoas entraram. Eu não pude ficar, não estava de olho aqui nas mensagens, mas eu vi que tem bastante gente aí. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Manda mensagem aqui se vocês quiserem interação, alô, tá joia? Muito obrigado. Então, olha que interessante, né? Aí o Venom, né, fala, bom, além do fazer, tem um grande problema que é, falando de corpo, alma, razão, emoção, é lógico que o corpo, né, foi deixado de lado, né, ele não cultuou tanto o corpo, e a questão da emoção, né, na verdade o Venom come, se alimenta com base na emoção e não com base na razão, né, não faz contas, não olha o que come, então a ansiedade, várias emoções interferem na dieta, né? Raiva, frustração e por aí afora, né? Eu estou feliz, eu vou comer, eu estou triste, eu vou comer e assim por diante, né? Então essa educação interdimensional também, né? Se eu não souber controlar a emoção na área que eu estou focado, né? Isso vai ter umas interligações aí, os resultados são bastante complexos, né? Então é isso, né? Agora, muito interessante, é muito importante. Ao longo do tempo e dos posts da semana, eu vou fazer essas conexões com os livros, né? O livro A Guerra da Arte explica muito dessa autossabotagem nossa, né? Por que a gente não consegue, né, justamente executar um projeto que é mais importante para a gente, né? Quando a gente foca em um projeto, é muito legal, tá? E ele mostra que eu tinha uma teoria que eu falava que existia uma seita do açúcar, né? Porque eu tento cortar açúcar, é só você dizer que você não come açúcar, né? Que a açúcar aparece para você na sua mesa, né? E eu estava fazendo um treinamento em uma empresa, né? E eu falei isso, né? Que eu falei, olha, pessoal, acontece essas coisas. Eu tô nessa luta, né? De perder peso a vida toda, né? A vida toda. E aí eu falo que eu não vou comer açúcar, me aparece um brigadeiro aqui na mesa, né? Mas não deu outra, mas não deu uma hora, apareceu um brigadeiro na minha mesa. Eu falava que era uma seita, né, secreta do açúcar que eles ficavam distribuindo. Mas na verdade, esse livro explica um pouquinho, né, o que acontece. Não só você, mas como a sociedade ao seu redor tem os mecanismos de autossabotagem, de proteção do status quo. Então você começa a mudar algumas coisas, as pessoas se preocupam não só em mudar, mas com que os outros mudem também. Então a tendência é manter tudo igual. Isso é uma doideira, tá? Não dá pra gente se aprofundar aqui, mas explica muito dessa autossabotagem e que às vezes não é só a autossabotagem, é uma sabotagem geral. Mas o bom desse livro é que ele explica e ensina como sair disso também. Então o Venom, com certeza, vai usar muito desse livro, A Guerra da Arte, para perder peso, né? E vamos ver se ele consegue. Se ele conseguir, ele vai compartilhar. Se ele não conseguir, vai ficar quietinho, mas vai ser possível vocês me verem aqui ainda na eterna luta de perder peso. A Crystal vai também com relação
ao pilar do conhecer, né? A Crystal vai tentar focar, então assim, né? Identificando qual que é o plano de ação. Para cada um, então, desses pilares que foi colocar a seita do açúcar, né, Patrícia? É impressionante, é impressionante. Não, e sabe que isso aí é pai e mãe fazem parte dessa seita, né? Porque você fala que você está fazendo dieta, de noite já aparece um bolo, né? Aparece brigadeiro. A gente sabe bem que é isso, né? Alguém resolve. Não, é a mesma coisa que quando você fala que é vegano, né? Também as pessoas não se conformam com isso, né? Ou não precisa ser vegano, é vegetariano, né? Não é possível vegetariano. Não, come isso, fica oferecendo carne, né? Ou não acredita, né? Agora sim, o vegetariano está mais conhecido, tal, mas no início era mais difícil, né? A Roseli, que já é vegetariana há mais tempo, né? A gente passava por isso, inclusive, né? Então tem a seita da carne também, e várias outras seitas, não só de comida, né? Mas a autossabotagem... Então, esse livro, Ed, eu sempre confundo com a Arte da Guerra, mas é A Guerra da Arte, é fantástico, é muito gostoso de ler, porque ele explica assim, e ele também não coloca o peso só na gente, ele coloca também nas outras pessoas, para entender essa complexidade de como a gente acaba se anulando. Mas a receita é muito legal e eu vou tentar também aplicar, porque a receita, como sempre, está dentro da gente. Então, a Luli conhece a seita do açúcar, ela faz parte dela também, como eu, né? A gente é vítima da seita do açúcar. Eu não consigo me livrar do açúcar. Ah, meu Deus. Então aqui, ó, tocar um violão, né? A Crystal. Então cada um vai fazer um plano de ação. O Venom vai fazer esse plano de ação, mas ele vai começar lendo o livro, né, do A Guerra da Arte, para entender esse mecanismo e fazer um plano de ação especializado para perder peso, tá? A Crystal vai estudar o pilar do conhecer para entender esse mecanismo de você precisa fazer escolhas. Para tocar violão, você precisa deixar de tocar piano. Para tocar piano, você precisa abandonar a guitarra, a flauta e o saxofone. Tá? E se você levar isso para outras áreas de conhecimento, é a mesma coisa. Você precisa ser especialista em alguma área. Muitas pessoas tocam, é lógico, o básico, você toca vários instrumentos, você conhece música, mas virtuoso, ou bom, né, ou se aprofundar, você vai num só. Ela também vai estudar um pouco mais o pilar do conhecer e vai exercitar essa questão de foco, de escolhas, né? Também é muito importante. Nossa, Raíssa Winnie chegando, né? Olha só, 15 minutinhos da sua presença é muito, muito, muito melhor do que nada. Muito obrigada. Ah, legal. O tom, né? O tom, aí é a coisa mais complexa para variar, né? O tom é uma personalidade um pouco mais complicada, mas o que ele precisa fazer? E esse é o primeiro ponto, né? Que ele colocou ali que o pilar que ele está focando é o pilar do conviver. E ele vai precisar estudar essa questão da convivência, né? Ele não consegue resolver, assim, o plano de ação dele é estudar o pilar do conviver. Qual é esse fenômeno que faz com que ele seja bem sucedido e que as pessoas executem, né, as coisas conforme ele planeja, dentro do ambiente de trabalho, mas fora as coisas não acontecem, né? Então o pilar do conviver funciona para ele num ambiente mais fechado, mas a convivência no mundo lá fora, ela acaba que ele se sente inclusive sacaneado aí pelos últimos 2 sócios que ele teve nas empresas, né? Então essa é a questão. E a Marina sim, ela quer ser professora. Isso é mais claro, ela quer ser professora. Tudo bem que ela já entendeu que a causa foi a questão da convivência, porque ela acabou, por várias questões, cedendo a influências, né, e depois a necessidades, depois que ela já estava numa carreira que não era a que ela queria,
os filhos já estavam aí dependentes dela, só que ela se tocou, né, nessa reunião que os filhos já estão casados, ela está muito bem, ela é bastante novinha, né, tem toda a vida aí pela frente para fazer o plano, e ela tomou essa decisão, né? Ela não sabe ainda como fazer, mas ela vai montar um plano de ação, ela vai mudar de carreira, né? Ela quer, falando do pilar de conviver, ela quer realmente conviver no ambiente acadêmico, ela quer dar aula e ela quer ser professora. E ela também tinha essa oportunidade de dizer, não, já que você quer dar aula, dá aula daquilo que você faz, né, da sua profissão, né? Eu fiz isso, Tadeu, fiz isso. Eu não cheguei a ser professor, mas eu mudei minha carreira para treinamento de pessoas. Para mim foi o suficiente, para a Marina não, né? Então eles vão montar planos de ação, cada um para esse seu primeiro ponto. Notem que as metas são diferentes, tá? Então o Venom tem uma meta bastante específica de perda de peso, ele vai colocar inclusive números e tempo. A Crystal também, ela já tem um cenário, um ambiente que ela consegue colocar num tempo o que ela vai estudar, tomar uma decisão, né? O Tom não, porque o plano dele, né, as metas são mais a longo prazo, mas ele precisa entender, né, precisa cair essa ficha, entender como que o pilar do conviver pode ajudá-lo. Ele continua, ele quer abrir ainda a terceira empresa, mas ele quer entender, porque ele ainda não entendeu isso. E a Marina já tem um plano. A Marina tem um plano, né, que é, sim, no caso dela, é ser professora. Vai levar pelo menos aí uns 4, 5 anos. Vamos ver como que ela vai desenrolar esse plano para dar a sua primeira aula, né? 4, 5 anos é muito? Aí vocês perguntem hoje para o Dr. Diego se 4, 5 anos é muito, né? Não sei se o Dr. Diego está aqui ainda na live, se ele pode ficar, né? Então, quanto tempo levou para a gente chegar no dia de hoje, né, doutor? Então é isso, né? Se você tiver uma visão de curto, médio e longo prazo, você consegue sim executar. Aí, nesse ponto de que você fechou, olha só como a gente passou essa transição. Eu tenho uma nota para a minha vida, um nível de satisfação. Lógico que eu acelerei as coisas aqui. Eu tenho algumas referências bibliográficas que eu sugiro, mas você tem uma documentação aí, uma bibliografia vasta, não precisa ser só esses livros, mas o importante é chegar, entender essas raízes. A referência, opa, deixa eu responder o meu mestre aqui, tá querendo entrar, tudo bem que faltam só 10 minutos, né? Mas, no Instagram, eu não tenho o link da minha live, não mandei o link, né, no Zap. A base com essa bibliografia, mas aí sim, né, o plano de ação é baseado em dividir os pilares, entender a raiz, e para cada pilar a gente vai fazer um plano de ação. Não precisa ser todos. Você vê que aqui o plano de ação ficou para cada um num pilar. E aí você tem o plano de ação macro, que é aquilo que você quer fazer. Aí entra a metodologia da gerência de projetos para fazer o planejamento passo a passo. O que eles chegaram aqui de cara na conclusão nessa reunião aqui, os nossos 4 avatares. Eles já trabalham com uma metodologia de gerência de projetos que é, pessoal, olha só, acompanhamento semanal, tá bom? É isso aí, 5 anos passam de qualquer jeito, né? 20 anos passam de qualquer jeito, Ed. Então, é isso, né? Se eu conseguir fazer... É uma das coisas que eu não me conformo. Eu estou fechado em casa aqui. Quanto tempo a gente já está fechado na quarentena? 3 meses já? Março, abril, maio, junho, julho. Já fizeram 4 meses, né? Eu não me conformo que eu não consegui perder 5 quilos em 4 meses.
Não é possível. Todo dia tem uma desculpa diferente, né? Então, é assim que funciona a metodologia de gerência de projetos de acompanhamento, que é isso que eu mencionei numa das lives, né? Que eu menciono no treinamento de gerência de projetos, é que é assim, 140 dias, ó, Lu, 140 dias, não é possível que a gente não conseguir perder nenhum quilo, né? Pô, isso é... Mas por quê? Porque é um dia por vez. Essa que é a questão. Todo dia tem uma desculpa, todo dia tem um adiamento, todo dia tem uma coisa diferente para fazer. Então você acaba se desviando. Todo dia tem uma desculpa muito boa, né? Uma justificativa muito boa. Na metodologia de gerência de projetos, a gente faz o acompanhamento semanal com o PDCA, ou seja, né, deveria ter feito, né, quantas semanas, né, deveria ter feito o acompanhamento, né, e a gente não faz, né, e o livro a Guerra da Arte fala de nos transformarmos em profissionais, não mais ser amador, ser profissionais, porque se você consegue, né, honrar um compromisso, quando você é um profissional no trabalho, o caso do Venom é claríssimo, né? Poxa, ele consegue organizar, né, trabalho, consegue cobrar as pessoas, consegue cumprir prazos, né? Então você tem que levar essa abordagem profissional para as suas realizações. Aí você consegue gerenciar as suas realizações, né? E assim, cada livro traz um aspecto que pode ser trabalhado em cada um dos pilares, né, convivência principalmente, e aí sim tem a questão do mindset, que vai entender quais são as mudanças de mentalidade que você precisa fazer, o mindset da Carol Dweck também, e o Educação da Vontade, que é bastante antigo, é legal, porque tem uma abordagem mais, lógico, né, uma abordagem de 1907, mas é a mesma questão de falar do trabalho intelectual, de saber resolver as coisas, né? Então, o que eu vou publicar agora a partir da próxima semana? Vou focar nessa metodologia de planejar e acompanhar semanalmente, tá bom? E eu vou acompanhar o Venom. Esse é um desafio ingrato, né? Gigantesco, mas eu vou acompanhar o Venom essa semana e vou ver se ele conseguir perder um pouco de peso. Eu vou tentar entrar nessa dieta também, né, com exercícios e tal, e ver se eu consigo uma abordagem profissional para esse resultado, tá bom? E eu vou também, lógico, né, na próxima live, a vantagem de você trabalhar aqui, manipular, estou adorando manipular vidas aqui, manipular histórias dos avatares, eu vou avançar bastante tempo, cada um no seu tempo, mas eu já vou trazer o resultado, tá bom? Então, para o Venom, por exemplo, que é um prazo, uma visão de 3 meses, né? Para Crystal, que para aprender um instrumento, para começar a fazer diferença, vamos falar em 6 meses para ela começar a fazer diferença no instrumento. O Tom, que é já uma questão um pouco maior, é 1 ano, porque é para abrir uma empresa e pelo menos a empresa não falir nesse 1 ano, e para a Marina 5 anos, vai passar esse tempo para cada um deles, né? Então, todos eles vão vir na próxima live com resultados. Mas será que esses resultados serão bons ou serão ruins, né? Tudo depende, eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu vou conviver bastante aí com o Venom, com a Crystal, com o Tom e com a Crystal, com o Tom e com a Marina, para saber o que vai acontecer, né? Então eu vou repassar, vou retomar, vou publicar pedaços dessas bibliografias todas, incluindo o relatório da Unesco, para ir fazendo essas conexões e para a gente ver como que as coisas vão acontecendo no dia a dia. Fora isso, eu vou fazer o meu próprio projeto junto com o Venom essa semana. Vamos ver o que acontece, vamos ver como que esse livro e como essa metodologia consegue me ajudar, se é que consegue me ajudar essa semana. E vamos ver, vamos ver tudo o que acontece, tá bom? Então faltando 4 minutinhos aí para terminar a live, né? A gente já vai finalizando. Mas essa é a história de hoje, tá? Eu agradeço demais, eu vi que bastante gente aqui entrou, né?
Ainda sinto falta de algumas mensagens aí, de alguma interação. Eu preciso ainda trabalhar melhor isso para poder provocar mais o pessoal para responder. Mas essa é a questão. Vou salvar esse vídeo no IGTV, salvo o vídeo, vou ver na edição se dá para quebrar em 2 ou 3 ou até mais partes no YouTube, para não fazer vídeos muito longos. E eu estou fazendo uma campanha para aumentar o número de inscritos no meu canal. Então, se vocês puderem visitar lá no YouTube e se inscreverem, se vocês não se inscreveram ainda, e recomendar para conhecidos, né? Eu faço a campanha, mas a campanha é real, né? A gente só recomenda para se gostar e recomenda para quem acha que vai tirar proveito disso também, né? Então eu peço sim, se vocês puderem divulgar, né? Fazer a inscrição lá e passar os feedbacks, pessoal, o que faltou, se ficou muito confuso, né, esses temas. Eu sempre vou tentando ajustar, né, são temas bastante longos e complexos, né, e às vezes eu acabo omitindo, passando por cima de alguma parte que perde um pouco a conexão, mas a ideia é divulgar essa estrutura de trabalho, né, que eu faço com projetos de vida, tá? Esse é um produto real, eu compartilho e a gente pode ir trocando ideia ao longo do tempo, tá bom? Faltando 1 minuto aí e 40 para terminar a live. Muito obrigado, Ivani. Obrigado a todos aí pela participação.